Olá a todos e a todas, é um prazer estar aqui com vocês. Eu sou a professora Virginia Lousada, professora da Faculdade de Educação da UERJ. Trabalho tanto com o curso de Pedagogia na versão presencial e também na versão à distância. O objetivo desse vídeo é falar um pouquinho sobre um assunto que é bastante interessante na área de avaliação, que é a ideia de 4 gerações de avaliação. Por que é importante a gente conversar sobre esse assunto? Porque nos dá o entendimento de que as questões elas não são naturalizadas, mas elas têm uma raiz histórica e social. Então, certas verdades absolutas, certas verdades incontestáveis que nós temos, na verdade, elas não podem ser naturalizadas, elas têm que ser entendidas no seu contexto, para que, impossível, a gente possa, se for o nosso desejo, sugerir mudanças e alterações. Então, é mais ou menos esse o objetivo aqui desse vídeo, falar um pouquinho sobre essas gerações, essas 4 gerações de avaliação, e deixar um pouco claro esse contexto. Já, quando eu começar a falar sobre o assunto propriamente dito, vocês vão entender o porquê. Tá? Esse assunto ele foi teorizado por 2 autores estadunidenses, Gooper e Lincoln. Também esse material, esse livro, Fourth Generation Evaluation, que é o livro deles, a 4ª geração de avaliação, é possível você comprar o livro em inglês, mas é também possível você encontrar essa discussão com um autor português chamado Domingos Fernandes, tanto num livro que ele tem, como também em material disponível pela internet. Quem tiver interesse, eu posso deixar como sugestão de literatura para quem se interessar pelo assunto e desejar se aprofundar nessa discussão. Então, Goober e Lincoln teorizaram 4 gerações de avaliação. A primeira geração, a geração da medida, a segunda, da descrição, a terceira, juízo de valor, e a 4ª é uma geração de ruptura com as 3 anteriores. É uma geração responsiva construtivista. Tá? E aí, ao longo do vídeo, eu vou explicar o porquê que surge essa necessidade de uma ruptura com essas 3 gerações. Então, começando pela primeira, a ideia também não é fazer um vídeo muito longo, introduzir o assunto e trazer algumas questões para a conversa, e a gente, se for o caso, a gente pode até gravar um outro vídeo trazendo os questionamentos, enfim, ou a gente pode conversar pelos comentários no canal do YouTube ou pelos chats da vida aí na plataforma do CEDERJ e em outros momentos, tá bom? Videoconferências e tal. Então, a primeira geração, ela surge no início do século XX, a geração chamada como medida. Ainda hoje é uma geração que exerce bastante influência nos meios educacionais. É muito comum, quando a gente pergunta o que é avaliação para você, que as pessoas confundam a ideia de que avaliar é medir, que é atribuir uma nota, que é dar uma prova. Sendo que a prova ela é um instrumento de avaliação. O que é um instrumento de avaliação? É aquilo que a gente utiliza para avaliar. É um instrumento muito conhecido, o mais recorrente, todos nós já passamos em alguma medida por esse instrumento, mas eu poderia dizer para vocês que a observação também é um instrumento de avaliação. E a gente, quando pensa em avaliar, a gente não fala sobre observar, a gente fala sobre dar prova, sobre dar teste, enfim. Então, vejam vocês, início do século XX, mais de 100 anos depois, a gente ainda tem muita influência dessa ideia da medida. Então, ela ainda é uma geração muito presente e bastante atual no nosso contexto nesse momento. Então, o contexto histórico, ela surge no início dos anos 20, porque nesse período surge um teste chamado de teste de QI, com Alfred Binet, um francês. A ideia de que é possível medir a inteligência. E para que a gente faz isso? Para que a gente mede a inteligência? Para a gente detectar, para a gente entender nessa perspectiva quais são aquelas pessoas que são ensináveis e quais as que não são ensináveis. Então, se você está acima de determinada pontuação, eu ia falar em inglês, mas é melhor falar em português, Em vez de falar score, falar pontuação, se você está abaixo daquela pontuação, significa que você não é ensinável.
Tem uma cena do filme Forrest Gump, lá dos anos 90, acho que do Robert Zemeckis, o diretor. Desculpa, professor, é cinéfilo. Em que o Forrest, ele é uma criança, né, considerada fora do padrão, e aí a mãe dele tenta levá-lo para uma escola pública e não consegue de cara matriculá-lo, e ela usa inclusive de métodos não ortodoxos para conseguir a vaga dele na escola. E qual é a justificativa para não matriculá-lo na escola? O diretor pega o teste de QI, mostra qual foi a pontuação que ele teve, a mão para cá, e diz assim, tá vendo? Ele ficou abaixo da pontuação, então ele não tem condições de ir para a escola, ele tem que ir para uma outra escola especial para aprender outras coisas adequadas à inteligência dele. Então, é mais ou menos essa lógica que está por trás da medida. A grosso modo, por isso que a gente se considera muito inteligente quando a gente tira 10 numa prova, e se é uma prova que é muito difícil, das ciências exatas, a gente tem uma ideia ainda muito recorrente de hierarquizar conhecimento, né? Tem conhecimento que é mais importante, é mais difícil, e outros não. Isso dentro desse mesmo contexto. Se a gente tira, por exemplo, 10 numa prova de física, a gente se acha muito inteligente. E se a gente, por exemplo, tira 10 numa interpretação de texto, a gente acha que não. E aí vou abrir um parênteses, a gente está vivendo um momento histórico muito complicado, inclusive a interpretação de texto tem feito uma falta danada, né? Mas, enfim, fechando parênteses. Então, é esse o contexto da medida. Então, avaliar é o sinônimo de medir. Além dessa questão do surgimento do teste de QI, tá? Também tem, na verdade, uma importação, digamos assim, do modelo positivista das ciências exatas para as ciências sociais. Então, a ideia de que é necessário se reportar a um modelo científico, considerado o único modelo científico nessa perspectiva, para que os seus resultados, as suas pesquisas sejam referendadas e sejam aceitas como sejam socialmente validadas, tá? Estou dizendo isso porque é uma discussão que não é o assunto desse vídeo, mas é uma discussão muito cara, né? O que a gente considera como científico e aquilo que a gente considera como quais são as ferramentas de investigação que nós podemos utilizar na perspectiva, no objetivo de produzir ciência, tá? Não é o objetivo desse vídeo, volto a falar, mas é um assunto bastante interessante e bastante caro. Além disso, nesse contexto também, se a gente for pensar um pouquinho na história, né, é um momento, melhor dizendo, desculpa, pós-revolução industrial. E aí também tem uma necessidade assim, né, de uma escola que surge para dar conta desse contexto, né, de um trabalhador para essa fábrica, para essa indústria. E também nós temos a questão da influência do modelo do taylorismo, né, nas questões educacionais, né, a questão da gestão do tempo, a questão de que é possível, se você quer agilizar o trabalho, quer um trabalho mais eficiente, né, cada um faz uma tarefa de modo compartido, ou compartimento, eita, a palavra me fugiu, de modo partido, parcelado, melhor assim, viu? A gente grava o vídeo, inclusive esses lapsos, eles também aparecem, né? Então, a ideia de que você vai ser mais eficiente se você partir o trabalho em diferentes pessoas, a gestão do tempo. Então, quer dizer, uma influência da economia nas questões da educação, tá? Então, é esse mais ou menos o contexto. Algumas críticas que são feitas, né, à questão da medida, né? Primeiro, medir te dá um dado, mas medir não é avaliar. E aí estou citando um livro chamado Avaliação Educacional Caminhando pela Contramão, organizado pelo Luiz Carlos de Freitas e outros autores da Unicamp, melhor dizendo, desculpa. E eu gosto bastante dessa discussão. Avaliar te propicia um dado, aliás, medir te propicia um dado, mas medir não é avaliar. A gente não pode dizer que medir é igual a avaliar. Avaliar é atribuir valor. É esse o termo, né? É isso que significa a palavra, a etimologia da palavra. Tá? O que significa a palavra original, o surgimento da palavra, né?
E mesmo assim, tem toda uma discussão na área da avaliação, o que significa isso, atribuir valor, a partir de quê? De que concepção, de que contexto histórico, de que objetivo, tá? Então, uma das críticas é essa, de que medir propicia dados, mas não é sinônimo de avaliar. A outra questão é que quando a gente traduz para um modelo científico, ciência, né, nessa perspectiva, tem uma ideia aí de neutralidade. Então, o avaliador é um sujeito neutro, isento de qualquer juízo de valor, né? Então, aquela nota é uma nota neutra, é uma nota tirada pelo estudante, né? E quando você pensa a partir desse lugar, você não investiga a qualidade do trabalho pedagógico que é oferecido ao estudante. E não tem muito espaço para negociação e para discussão, né? Aquela nota foi atribuída e pronto, acabou. Ainda é muito comum, todos nós temos histórias nesse sentido, né? Histórias muito tristes de notas que nós consideramos injustas e a maior parte das vezes a gente não conseguiu sequer conversar com o professor sobre esse contexto. Além disso também, né, nós temos, por exemplo, num contexto dos anos 90 para cá, a criação do Sistema de Avaliação da Educação Básica, o SAEB, também nós temos uma influência muito grande dessa ideia da avaliação como medida, né, do índice, da nota, né, a ideia de que uma nota ela é capaz de atribuir, de dizer ou não se a pessoa aprendeu. Tá? Então, são mais ou menos essas as críticas que são feitas a essa geração e ainda, como eu disse, ainda é uma geração muito presente no contexto educacional. A segunda geração, ela surge mais ou menos em volta dos anos 30, e não é a ideia de que se deixa de medir. Até a terceira geração é uma ideia cumulativa. Então, na primeira geração, entendia-se que avaliar era a mesma coisa que medir. Na segunda, entende-se que, além de medir, é necessário descrever. Virgínia descreveu o quê? É necessário descrever a partir dos objetivos educacionais. Até então, não existiam objetivos educacionais. Se você, por exemplo, fez o antigo curso normal, você já fez algum plano de atividade, algum plano de aula, alguma coisa nesse sentido, você deve lembrar daquela listinha de verbos, né? Você deve lembrar daquilo, né, que a gente tinha que usar no infinitivo. Então, são esses objetivos educacionais que até aquele momento não haviam surgido, tá? E aí surgem com um cara chamado Ralph Tyler, não confundir com Frederick Taylor, do Taylorismo da primeira geração, tá? Em que ele é considerado o pai da avaliação educacional porque ele é o primeiro a formular a questão dos objetivos. Então, além de medir, é necessário formular objetivos. Então, você avalia se os objetivos foram alcançados ou não. Abrindo parênteses, né, o Tyler, ele foi o mentor do Benjamin Bloom. Você também, se você já estudou na área de educação, você deve ter ouvido falar da taxonomia de Bloom, da taxonomia dos objetivos educacionais. Essa taxonomia ela foi criada importando a ideia de uma taxonomia das ciências biológicas, né? E ela foi criada por um grupo de trabalho coordenado pelo Benjamin Bloom. Tá? Também, se vocês tiverem interesse, a gente pode fazer um outro vídeo só sobre esse assunto, que também é um assunto muito interessante. Mas qual é a discussão aqui, né, do Tyler e do Bloom? O problema da avaliação nesse contexto é que a avaliação é a última categoria. E sendo a última categoria, você só usa numa perspectiva de classificar. Ou seja, fulano conseguiu ou não conseguiu atingir os objetivos educacionais, os objetivos propostos pelo professor. A crítica aqui não é a ideia de ter objetivo. Sem objetivo a gente não levanta da cama. Eu gosto de citar aquela frase do Lewis Carroll, da Alice no País das Maravilhas, né? Que acho que é o gato que está conversando com a Alice, que ela fala assim, ela pede ajuda, ela quer uma indicação, e aí ele pergunta para onde você quer ir. Ela fala mais ou menos assim, tanto faz. Aí ele fala, mas se você não sabe para onde você vai, como é que eu vou te ajudar? É mais ou menos isso, né? Claro que eu estou falando aqui com as minhas palavras, né? Mas a ideia é um pouco essa. Sem objetivo, você não levanta da cama, você não faz absolutamente nada. Então, a crítica não é se ter objetivo, mas é colocar essa relação, avaliação objetiva, avaliação estando ao final do processo.
Por que, Virgínia, a crítica é feita à avaliação ao final do processo? Porque ao final não tem como você intervir. É só para constatar se aprendeu ou não. Se a gente pensa numa perspectiva do direito à educação, né, a gente precisa avaliar para garantir esse direito, para entender como o estudante aprende ou deixou de aprender e aquilo que a gente pode fazer para intervir, né, e não ficar sentado constatando apenas se ele aprendeu ou não. Isso é muito pouco, tá? Deixa eu olhar minha cola aqui, né, porque às vezes eu posso esquecer de alguma informação e são muitas informações. É isso, tá? Então, essa geração ela surge mais ou menos em torno dos anos 30, 40. Então, a primeira geração é a geração da medida, a segunda geração é da descrição. A terceira geração é a geração do juízo de valor. Como eu disse anteriormente, a ideia aqui não é o rompimento. Uma geração, a geração subsequente inviabiliza a geração anterior. Até a terceira geração, não. A ideia é cumulativa. Então, se na primeira geração se media, a ideia de avaliar é medir, na segunda é avaliar é medir e descrever. Na terceira é avaliar, é medir, e gente, tá difícil, né? É medir, descrever e julgar. Então, a ideia é de que os avaliadores, eles são neutros, eles são isentos de qualquer juízo de valor, e eles são, por conta disso, capazes de avaliar os seus estudantes, avaliar se eles aprenderam ou não. Qual é o contexto histórico que isso surge? Né? Nos anos 50, no contexto Guerra Fria, lembra, né? Os filmes, tem muitos filmes nesse sentido, né? Rock Balboa, né? Rock Balboa, acho que é o Rock, eu não lembro se é o 3 ou 4, né? Rock Balboa versus Ivan Drago, né? Estados Unidos versus União Soviética, lembra desse contexto? Né? Uma disputa pela corrida espacial, né? É uma disputa por quem teria essa hegemonia, e aí toda a escola, ela também é pensada, né? O currículo, aquilo que é ensinado na escola é pensado nessa perspectiva, né, da disputa entre os Estados Unidos e a União Soviética, tá bom? Então isso surge mais ou menos nos anos 57, mais ou menos, anos 50, 57. E ela é bastante cruel porque tem a ver com aquilo que, por exemplo, já citei o Freitas aqui, né? Citei o Freitas na primeira geração. Na segunda, quando eu falo também da crítica aos objetivos, né? Porque tem muito a ver com uma crítica que ele e os autores do livro fazem, da avaliação educacional caminhando pela contramão. E nessa terceira geração também vou trazer a contribuição deles, né? Do Freitas e dos demais colegas da Unicamp, porque é bastante cruel, porque tem uma coisa, né, que é chamada de avaliação formal, que é um momento formal de prova, de testes, de trabalho de grupo, é um momento que é aquele dia, aquela aula que é separada para isso, mas tem a avaliação informal, que é o dia a dia, o cotidiano, que é a gente olhar para aquele aluno e falar assim, que aliás é uma prática muito recorrente na escola, aquele garoto é da família tal, ele não vai aprender. A gente tem ainda uma concepção, né, muito arraigada na gente dessa ideia da biológica da aprendizagem, da inteligência, né? De que pessoas são capazes de aprender e outras não. E que é muito legal que o povo da educação especial, na perspectiva da educação inclusiva, vai dizer que todos são capazes de aprender. Nós somos diferentes e não vamos aprender todas as coisas ao mesmo tempo. Isso em qualquer situação, qualquer pessoa. Né? E mesmo essas pessoas que são consideradas especiais, as pessoas com deficiência, né? Elas já vêm mostrando para a gente. Houve uma época, né, que elas morriam, né? Algumas sociedades que matavam quando a criança nascia com deficiência, e hoje em dia a gente vê que quando a gente investe qualitativamente, aquela pessoa aprende. Vai aprender como eu? Não, ninguém vai aprender como eu. Essa aprendizagem é só minha, né? Nem mesmo que eu tivesse uma irmã gêmea, ela aprenderia como eu aprendo, né? Mesmo que a gente fosse gêmea univitelina, né? Aquele par de gêmeos que os irmãos são iguaizinhos uns ao outro. Mesmo assim, nós seríamos pessoas diferentes. Então, é muito interessante essa discussão, né? E essa questão da avaliação informal é muito cruel, porque tem a ver com as concepções que a gente tem. Aliás, toda essa discussão aqui tem a ver com as concepções, né? Mas aqui, como também envolve observação, eu vou observar a partir de um lugar. Então, é a partir desse lugar, daquilo que eu acredito, daquilo que eu estudei, daquilo que eu sei, daquilo que eu não sei, né? Que eu vou avaliar.
E aí tem toda uma discussão. Será que esse juízo de valor é realmente justo? É isento de... Ele é neutro, isento de valor? Ou ele está carregado da subjetividade do professor? Né? Então, é uma discussão bastante interessante. Né? Nesse contexto aqui, surgem a avaliação formativa e a avaliação somativa em 1967, que é bastante interessante também. A ideia de uma avaliação somativa que é feita ao final de um período. Ela também é conhecida por avaliação classificatória, porque ela não está preocupada com o processo, ela está preocupada com o desempenho, com o resultado. Tá? E a avaliação formativa, como o nome diz, ela está mais preocupada com os processos formativos do estudante. Ah, mas isso não é uma coisa legal? Sim, é muito legal. Mas se eu não mexo com a lógica que está por trás, mesmo sendo uma avaliação mais formativa, mais preocupada com o processo, um acompanhamento de um tempo maior, se eu continuar preocupada em apenas enxergar aquilo que a pessoa não aprendeu e não ver o que ela aprendeu e o que eu posso fazer para que ela aprenda, eu vou continuar na lógica de uma avaliação não preocupada com a aprendizagem do estudante, mas com o resultado, com o desempenho. Tá? Enfim. Então, essas 3 gerações, a avaliação da primeira geração, a medida, a da segunda geração, da descrição, a terceira geração, juízo de valor, são a ideia cumulativa. Então, o professor, né, ele, através da prova, dos instrumentos de avaliação, ele mede a inteligência, ele vai detectar se aquela pessoa ela tem condições de aprender ou não, vai avaliar a partir de objetivos pré-definidos, tá? Sendo a avaliação ao final daquele período, preocupada para detectar se aprendeu ou não, e não preocupada com o encaminhamento que vai ser feito a partir desses dados. E a terceira geração, né, o juízo de valor, como é uma figura neutra, isenta, é científico, não é questionável, não é discutível. Então, a pessoa tem que aceitar aquilo ali e a situação, muitas vezes, é bastante complicada. Quem já viveu essa situação, a maior parte de nós sabe que, inclusive, muitas pessoas têm lembranças muito ruins, né, quando se trata de avaliação do nosso período escolar. Bom, então são essas 3 gerações. Então, trazendo essa discussão, Gubi e Lincoln, eles propõem uma 4ª geração, que é uma geração de ruptura com as anteriores. É uma avaliação relacional, em que a relação, né, entre professor e estudante, ela é colocada nesse contexto. Então, não é o professor que vai avaliar o estudante, mas ambos irão se avaliar e vão avaliar a qualidade daquilo que foi oferecido naquele período. Então, o estudante também se coloca, ele também precisa se avaliar o quanto ele investiu nesse contexto. O professor precisa entender, né, se o que ele está fazendo está dando certo, se não está, e se não está dando, o que ele vai fazer? Ele precisa fazer alguma coisa. E mesmo que esteja dando para a maior parte da turma, mas se isso não está dando para uma pessoa, o que não está dando certo para aquela pessoa? Por que não está dando? O que eu posso fazer no sentido de pensar novos encaminhamentos para aquele estudante, né? Essa geração é conhecida como respondente ou construtivista. Ela tem a ver com esse contexto, a ideia, né, de que não está dada, a relação não está dada, ela está pronta, ela precisa ser construída, e se é relacional, precisa ser construída por todo mundo que está envolvido nessa relação. Tá? Esse livro é dos anos 80, né? Na verdade, eles trazem essas discussões das 3 gerações para poder propor uma 4ª geração, então, no final dos anos 80, acho que 89, se não me falha a memória. E eu penso que essa discussão surge num contexto de democratização do ensino, né? Nós sabemos que as escolas públicas, elas passaram a ser de todos, né, muito recentemente. Inclusive, é muito comum, né, que as pessoas da família mais antigas digam assim: antigamente que a escola pública era boa, né, mas era uma escola que era seletiva, as pessoas sequer tinham acesso a ela, né? Lembra, por exemplo, de exame de admissão, né, que a pessoa tinha que ser aprovada nesse exame para poder entrar, né? Você lembra disso? Então, é muito comum, as pessoas ficam dizendo que a escola era uma escola de qualidade, mas era uma escola que era seletiva. O sujeito, o cidadão, sequer conseguia entrar nela, né? Então, era de qualidade para quem? Era para todo mundo? Todo mundo tinha acesso? Não. Então, eu penso que essa discussão vem um pouco nesse contexto de democratização, em que
as pessoas pobres, né, os estudantes das classes populares começam a entrar na escola pública, de fato. E aí eu vou localizar alguns autores na área de avaliação que trabalham com essas gerações, né? Aqui nós temos o Domingos Fernandes, que eu acabei de citar, porque ele trabalha com isso, inclusive, né, ele tem esse material no livro dele. Ele trabalha com avaliação formativa alternativa. Não vou destrinchar agora, porque no outro vídeo eu vou fazer esse trabalho, tá? Só vou citar para que vocês ouçam falar, porque mais adiante, né, quando a gente for falar sobre esse assunto, esse outro vídeo vocês terão acesso, tá? Nós temos a Maria Tereza Esteban, que trabalha com avaliação como ferramenta de investigação da prática docente. Nós temos a Sara Hoffman, que trabalha com avaliação mediadora, e nós temos o Cipriano Lucchesi, que trabalha com avaliação diagnóstica. Tá? São gerações de ruptura com a ideia da classificação, são gerações que estão preocupadas com a qualidade da relação entre professor e estudante, professor-criança, professora-criança. Tá? E a ideia é um processo construído nessa relação, tá bom? Enfim, eu espero que o vídeo não tenha ficado muito longo, eu espero que vocês se interessem mais pelo assunto e, como eu disse no início, eu posso disponibilizar outros materiais para que vocês possam aprofundar a leitura nessa questão, tá bom? Muito bom estar com você, um beijo, fica em casa, se cuida, não é uma gripezinha, não passou ainda, tá bom? Tchau, tchau.